hoje, no nosso dia, acho que 15 ou 16, deixa eu ver aqui, 15 de dezembro de 2022, nós vamos estar fazendo o nosso inventário de estoques lá na nossa empresa, tá? Inventário de estoques é a contagem, conferência dos estoques físico versus sistema, né? E eu quero falar para vocês, quero mostrar para vocês toda a rotina envolvendo isso, e também o mais massa de tudo é te mostrar aonde que entra o Power Query, como que utilizar o Power Query nos gerou muita velocidade e onde é que entra o SQL nessa história também. Então, agora começando, o nosso primeiro desafio é 30, 40 minutos de trânsito até chegar na empresa. O próximo take já vai ser lá. Forte abraço aí, até daqui a pouco. Aqui nos estoques a gente pode ver um negócio muito interessante, que é a questão do endereçamento, que é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar na hora do inventário. Olha só aqui, ó. Então veja que tem várias estruturas porta-pallet, certo? E cada uma delas, pessoal, você pode olhar, você vai pensar que parece uma planilha de Excel, né? Por quê? Porque dentro de cada quadradinho desse aqui você tem uma célula. Então dentro de uma célula a gente tem a identificação dela. Assim como no Excel mesmo, pessoal, aqui ó, o inventário do ano passado, a etiqueta ano passado vai ser depois colada a outra aqui em cima, né? Contagem 1, tal pessoa fez, contagem 2, tal pessoa fez. Cada uma das pessoas que fizer a contagem aqui vai para dentro do sistema, né? Então a pessoa 1 vai contar essas quantidades aqui, a pessoa 2 vai contar essas quantidades aqui. Se as duas estiverem certas, beleza. Se não, vai ter feito uma terceira contagem ou talvez até quarta contagem desse local aqui. Fechou esse local aqui, vai para o próximo, assim por diante. Então, o coração de todo o inventário, pessoal, é não permitir contagens múltiplas em cada etiqueta. Então, cada ano tem as suas etiquetas separadas para cada espacinho desse aqui. E aqui agora uma coisa que tem facilitado pra caramba a nossa contagem, né, que não era assim no passado, vou mostrar aqui para vocês a questão do pack das peças pequenas. Tudo que é peça pequena é previamente organizado, contado e já meio que colocado as quantidades na frente de cada caixinha dessa daqui, para que depois facilite na hora da contagem, não precisa ficar pesando no momento, o que agiliza muito o inventário. Uma vez que os locais estão todos separados, etiquetados lá fora, organizadinho, né? Como eu falei para vocês ali, né? Está com um pack feito e algo desse sentido, a gente tem que fazer o cadastro das peças de inventário dentro do sistema que a gente criou. A gente criou aqui um sistema que eu já vou colocar na tela, tá? Um sistema aonde ele é objetivo, né? Um sistema de contagem. Cada pessoa faz as contagens, isso vai para dentro de um banco de dados. O banco de dados a gente acaba conseguindo consumir depois. Vou mostrar agora aqui na tela um pouco sobre a interface desse sistema que a gente criou em tempo recorde. A gente não se preocupou com relatórios porque sabia que utilizar no Power Query no SQL, a gente se preocupou só em fazer a coleta dos dados através de celulares, né? Através de celulares, para a galera poder inventariar sem precisar comprar dispositivo mirabolante para fazer inventário. Vou mostrar aqui agora. Olha só como é simples, pessoal. Basicamente tem alguns menus aqui em cima, painel administrativo e tal, né? Que cadastrar inventário, nós temos aqui a cadastrar endereços. Lembra o endereço que eu acabei falando para vocês? Ó, vamos começar pelo inventário aqui para vocês verem o negócio. Então quando a gente cadastra o inventário aqui, veja que é tudo muito simples, né? Ó, sem se preocupar com background, nada, cara, o negócio aqui é fazer acontecer, né? Basicamente o responsável pela área do inventário, né? Quem solicitou o inventário, se foi, né, o CEO, se foi o controller, se quem foi que solicitou. Nós temos aqui a escolha do armazém. No nosso caso aqui, a armazém é um local de estoque, né? Não um local físico, mas um local virtual de estoque. Às vezes pode se coincidir com o local físico, né? Então são aqui no caso da nossa empresa mais de 50 armazéns que a gente tem que fazer a contagem, tá? Aqui é filial, né? Uma das 4 filiais que a gente tem aqui, certo? Então a data que a gente vai estar fazendo inventário, quem que é a data aqui, pessoal? A data de corte, ou seja, 23/59/59 do dia tal. Esse é o horário, é a data do inventário que é feita aqui. Contagem múltipla. O que é contagem múltipla? Se aquela etiqueta que vocês viram lá atrás, se elas permitem contagem, mais do que um apontamento de contagem por crachá de inventariante naquele local. Geralmente aqui na nossa empresa não. A gente não deixa isso a pessoa apontar 2 vezes para dar um erro. Por exemplo, a pessoa foi lá e colocou o produto A no local 1. Se for lá tentar colocar de novo o produto A no local 1, a mesma pessoa, o mesmo crachá, vai dar problema. Justamente para avisar o cara, o orelhudo, você já colocou aqui. E também colocamos aqui os tipos de produto inventariado nessa peça do inventário que a gente está fazendo aqui. Quando a gente clica em cadastrar, ele vai gerar um ID do inventário, ou seja, o ID de responsável, solicitante,
armazém, filial e tipo de produto vai ter um determinado ID. É isso aqui que vai ser o grande número, o CPF da peça do inventário que vai nos acompanhar até o final. Depois vocês vão ver um pouco melhor sobre essa peça, né? Sobre esse cadastro do inventário. Então essa aqui é como se fosse a dimensão inventário, certo? Ó, inventário tal, né? Um ID do inventário que vai acontecer. O que vai acontecer? Qual é o evento? Né? Isso aqui é o cara, tá? Voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui o cadastro do endereço também. No cadastro desse é bem simples, cara. A gente coloca aqui a descrição do local. Por que assim, a descrição do local? Ó, vamos supor aqui, né? Nós temos várias ruas, certo? Ruas aqui, nós temos ruas lá atrás, né? Nós temos ruas lá na frente. Então a gente coloca aqui, por exemplo, Rua X, Rua Y, Rua Z, Rua X perto de não sei o que, Rua Y perto de não sei o que. E colocamos o endereço. Se a gente quer cadastrar 100 endereços, por exemplo, do 10 até o 110, a gente vem cá e coloca. Aqui fala pra gente o seguinte, ó, qual que é o endereço de inventário que está cadastrado aqui, ó? 3392 foi o último. Então aqui a gente tem que colocar o 3393 até o 33, sei lá das quantas. No nosso caso, na nossa regra de negócio, né, a gente opta por cada etiqueta ter um número sequencial por ano. Então, nunca pode repetir, justamente para que cada ano, cada célula, ela possa ter uma continuidade. Joviano, mas por que isso? Porque lá no começo, quando a gente começou a fazer o inventário aqui, a gente não tinha drive-in, que são essas estruturas que você viu aqui. E você não tendo isso, cada ano tinha uma organização diferente. Um ano as ruas estavam na vertical, outro ano na horizontal. Um ano tinha pallet de um lado, outro ano tinha no outro. Então, para a gente poder organizar isso de uma forma que pudesse ser reutilizável ano após ano, a gente acabou optando por essa questão de endereçamento, né, contínuo para o momento do inventário. Hoje, com o setor drive-in, quase que não tem mais alteração, não tem mais mudança. Então, poderia já colocar ali um endereço e teria que mudar a lógica do sistema. Só que, para a gente não ter que mudar a lógica, a gente vai ali, coloca a etiquetinha ali, questão de 1 hora, tá tudo coladinho já e tá tudo certinho. E agora eu vou mostrar como é que funciona dentro do tablet ou do celular o apontamento. Acompanha só. Então aqui dentro do tablet, pessoal, a pessoa que vai apontar vai vir aqui, ó, cadastrar itens, certo? Então quando coloca aqui, acho que eu cliquei fraco, né? Vamos lá, cadastrar itens, aí ele tem, por exemplo, o usuário. Qual o usuário? Só vou colocar para o lado aqui, ó, vamos colocar um usuário qualquer, essa pessoa aqui, ele vai contar. Aí ele vai ter um inventário para selecionar que ele vai estar querendo fazer, por exemplo, esse primeiro inventário aqui, aí ele vai selecionar a contagem. Se a contagem A é a primeira contagem do item, a contagem B é a segunda contagem do item, a contagem C é quando a contagem A e a contagem B tiveram diferenças entre as contagens. A equipe A contou uma vez, deu 10 peças, a equipe B contou outra vez, o mesmo local, deu 15 peças, aí precisa fazer uma contagem C para ver qual foi a diferença, certo? Então, por isso que a gente tem. Aí tem uma D também para a gente poder fazer. Então o cara vai preencher aqui, ó, colocar a contagem A e vai clicar em enviar. Clicando em enviar, olha como é simples, uma tela bem simples, sem muito frufru. Aí ele vai colocar aquele código do endereço que a gente falou lá anteriormente, certo? Então vamos colocar aqui, sei lá, 55555, qualquer código. E aqui, ó, endereço, ó, inválido ou não encontrado. Por quê? Porque tem uma tabela onde é que se cadastra. Lembra que a gente mostrou antes? Então tem que colocar um válido lá. Eu acho que o 4.000, se eu não estou enganado, já está cadastrado. 4.000. Ali, 4.000 já está cadastrado. Ele já vai dar ok. Então, no produto, basta a pessoa vir aqui e digitar o código do produto. Vai aparecer aqui embaixo no cinza o código do produto. Basta colocar a quantidade e clicar em gravar. Aí, se no mesmo local tiver duas contagens do mesmo item, na mesma contagem, por exemplo, contagem A, no mesmo local, ele vai dar uma crítica e não vai deixar gravar, porque aquele parâmetro lá do começo de contagem múltipla está como não. Se tivesse como sim, eu podia contar várias vezes o mesmo item na mesma contagem, certo? Contagem A e contagem A, por exemplo, né? Várias vezes, certo? Então isso aqui é a forma de apontamento, tela simples, sem muito frufru. E agora eu quero te dar uma ideia de como que você vai utilizar o Power Query e onde é que entra o SQL, como é que os dois se unem para conseguir gerar os relatórios desse nosso sistema de inventário. Por que isso, pessoal? Porque se a gente fosse gastar tempo para criar layouts em HTML, que vai fazer a requisição para botar na tela de qualquer relatório, a gente sabe que não é um negócio tão fácil, né? Mas em compensação, se a gente consegue ter o nosso Power Query conectado no banco de dados que o nosso sisteminha, né, gerou, a gente consegue as coisas mais rápidas, certo?
Não vou ficar aqui agora explicando para vocês tintim por tintim todas as formas. Eu quero aqui, meu objetivo é dar uma ideia para vocês da bateria de cálculos que a gente fez e como que a gente utilizou as linguagens aqui, certo? Me acompanhe na tela para você entender um pouco melhor. Aqui na tela você vai ver uma série de planilhas. Essa série de planilhas aqui, pessoal, da esquerda para a direita tem uma ordem lógica. Cadastro do inventário, conferências iniciais, conferências do momento do inventário, confronto com estoque, carga de pedido. Por que carga de pedido, Joviano? Porque aqui na legislação de Santa Catarina, se a gente vai fazer um inventário negativo, tem que fazer uma nota de inventário, né? Já o positivo é só da entrada, certo? Então tá aqui a CSV pedidos e nós temos aqui uma conferência se o pedido foi feito. Joviano, meu Deus, mas como é que você fez tudo isso? Olha só, pessoal, para você ter uma ideia como é que entra o Power Query, que não é só lá no Power BI que entra o Power Query, certo? Não é só relatorinho no Power BI. Olha aqui só. Eu tenho várias tabelas, como aqui o exemplo dessas duas aqui, ó, são tabelas de parâmetros, certo? Ó, desconsiderar é uma tabela de parâmetro. Aqui a tabela de P-parâmetros é uma tabela de parâmetros, certo? Tá aqui o nome aqui de informações aqui do ano passado, não tem problema. Essas tabelas aqui, pessoal, elas são encaminhadas para o meu Power Query. Então, dados, consulta e conexões, você vai ver aqui ó, uma série de consultas. Todas essas consultas aqui fazem os cálculos que eu preciso. Se você vem me acompanhando aqui, né, se você viu o vídeo até agora, você viu lá a questão dos endereços, você viu ali que cada pessoinha vai lá, vai contar o que está em um local e como é que isso aparece aqui. Antes de te mostrar aqui o algoritmo, olha só, contagens. Olha aqui, pessoal. Aqui vou tentar dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Veja que eu tenho aqui ó, a contagem, a data que foi feita a contagem, o código do produto, certo? Aqui no caso, o status do cabeçalho, que significa? Significa que ele está aberto, ou seja, está contando ainda, né? Qual armazém, certo? Aqui do lado, aqui, qual que é o código do produto, né? E assim por diante, né? E aqui no final eu coloco o seguinte, ó. A data e hora da contagem, inclusive minuto e segundo, eu só botei até o minuto aqui, certo? Quem que fez a contagem, certo? Código do produto. E aqui a contagem, ou seja, tem uma lista grande de contagens. E o mais legal, pessoal, se eu ver aqui, ó, a gente tem até filtrado, deixei filtrado para vocês verem aqui, nós temos aqui alguns itens, certo? E nesses itens aqui, pessoal, é meu primeiro confronto. Se a contagem da equipe A fecha com a contagem da equipe B. É o primeiro confronto que a gente tem que fazer. E olha só, vou no final da planilha. Nós temos aqui, ó, contagem da equipe A, contagem da equipe B. Não teve equipe C e equipe D ainda, certo? Tem as contagens. Então já faz aqui uma verificação, ó. Se foi exatamente igual, tá tudo certo. Se tem uma das duas que está maior ou menor, aqui do lado aparece verificar, certo? Tudo isso, pessoal, está conectado com o banco de dados. O banco de dados desse sistema que a gente criou aqui. E depois, claro, vem a hora da auditoria. Aí na auditoria, vamos dar um zoom também. Na auditoria você vai pegar aqui, por exemplo, eu tenho que cuidar aqui para não mostrar o custo. Se eu mostrar o custo, eu vou ter que depois tirar na hora da edição. Vamos lá. Produto, peça de madeira. Tem aqui a barrica e o taco, por exemplo, certo? E aqui eu tenho o percentual de PI. E aqui já apareceu o custo, mas eu já cortei aqui para não aparecer. E você vai ver que é o seguinte, ó. A soma das contagens deu tanto. A soma do Cardex deu tanto. Então nós temos diferenças aqui que a gente vai ter que localizar. Então existem dois tipos de diferença. A primeira diferença entre a contagem da equipe A para a equipe B. A segunda diferença é a diferença do que está no sistema, né, para aquilo que você contou no físico. Então, tipo, você tem que ir atrás disso também. Então, são várias etapas que você tem que fazer conferência. E aqui, pessoal, é o local que a gente, né, mais gasta o tempo, né, que é nisso. Joviano, mas espera aí. Nós temos esse produto aí, mas como é que acontece se porventura eu tenho o mesmo produto? Por exemplo, o Joviano mostrou de um monte de motores, né? Lá no começo desse vídeo, um monte de motores. Tem motor para tudo quanto é lado. Então tem o mesmo motor em diversos lugares? Tem. Certo? Como é que a gente faz, pessoal? Então pensa comigo assim, ó. Na auditoria de local, a gente se preocupa em verificar se no local, no caso aqui, ó, código da etiqueta, vou até botar um zoom aqui, ó. Se aqui no código da etiqueta, certo? Se nesse código de local aqui, as contagens A e B desses itens aqui fecharam, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu posso ir para uma outra etiqueta, e na outra etiqueta, no caso, lembra da etiqueta? No outro local da etiqueta,
tem as contagens. Então a primeira coisa é aquilo lá fechar. A segunda coisa, depois que essa parte de A e B estiver fechada, é confrontar a soma de todos os produtos iguais em diversos lugares da empresa. Então ele pega aqui, pessoal, e soma todas as contagens deste produto peças tracoplanado e vem lá e compara com o meu estoque, certo? Com o que está no Cardex. Cardex é o que está no sistema. Feito isso, a gente tem aqui, pessoal, essa coluninha aqui, que ela verifica, né, se a gente se é um estoque positivo, se é um inventário negativo, até para a gente saber como é que está parado. Como aqui está no começo do inventário, tá aqui tudo, né, valores para cima e para baixo, certo? Porém, né, todavia, entretanto, a gente sempre fica acompanhando aqui, né, a volumetria, né, de informações. Tem um cuidado que a gente tem que ter, certo? O cuidado que a gente tem que ter é se porventura o estoque ele é transferência, por exemplo, vamos supor que eu tenho o mesmo produto, só que eu tenho um produto branco e um produto branco 2. Só que é o mesmo branco, só que são fornecedores diferentes. Então, às vezes, pode faltar em um e sobrar em outro. Tem que fazer uma transferência antes de fazer o esquema, ok? Isso tudo, pessoal, está sendo feito no Power Query. Inclusive, olha só, o CSV, pessoal, dos nossos pedidos, que aqui não tem nada, certo? Mas depois a gente copia essas informações aqui e vai para o nosso CSV dos pedidos, certo? TXT final aqui, ó, TXT final, ele cria pra gente o TXT final. Então dentro aqui, agora eu vou mostrar aqui, né, dentro aqui do Power Query, olha só algumas coisas, umas técnicas que a gente acaba tendo. Nós temos umas técnicas de variáveis, pessoal, que é justamente extrair as informações e ter aqui algumas variáveis, né, extrair data inicial, data final para poder filtrar. E aí, olha que interessante, olha que interessante. Eu vou pegar aqui, ó, e vou clicar em endereços. Aí aqui dentro eu não vou abrir aqui a query justamente para a questão nossa de sigilo, certo? Mas você vai ver que nós temos as contagens, certo? Essas contagens aqui, pessoal, são as informações que vêm crua lá do banco de dados. Tá aqui, ó, contagens, certo? Endereço ID, endereço código e tal. Todas essas tabelas que vocês estão vendo aqui do lado, vêm lá do banco de dados. Quando o nosso, volta a câmera para mim agora, quando o nosso pessoal, né, da informática foi lá e fez lá um PHP para poder inserir, quando ele insere lá a contagem, ele não insere uma linha com o nome da pessoa, com a matrícula da pessoa, com o código do produto, descrição do produto na contagem, não. Ele insere a informação mais normalizada possível, mais certinha possível, ou seja, ele vai lá e coloca código de quem está contando, mais nenhuma informação sobre quem está contando, data e hora de quem está contando, código do produto e quantidade. Só que para você vincular essa contagem com aquele inventário que a gente cadastrou no começo, tem várias tabelas, certo? São várias tabelas que você acaba tendo. E aqui atrás, pessoal, justamente é onde é que a gente faz todos esses cálculos. Então você vai perceber que existe toda uma questão de vínculo aqui entre essas tabelas, que elas são totalmente dependentes uma da outra, né? Você vai perceber que elas são totalmente dependentes aqui uma da outra, justamente para me entregar as minhas diferenças. Quando ela me entrega as minhas diferenças, eu consigo comparar facilmente a nossa quantidade de produtos, né, que a gente contou com a quantidade de produtos que devia ter no estoque. Tudo isso, pessoal, utilizando Power Query e SQL. Não usei uma linha de DAX aqui para poder usar o Power Pivot, nada. Talvez se o volume de dados fosse muito grande, utilizaria o Power Pivot para poder ficar rápido aqui na hora do carregamento, certo? Mas no nosso caso aqui, uma boa tabela, um bom Excel, SQL, né? E o nosso querido Power Query deram conta. E o legal, né? O Power Query faz tudo. Já cria uma tabela de auditoria 1, cria a tabela de auditoria 2, certo? Cria a tabela que vai gerar para o TXT, faz tudo. Agora imagina se você que está aí na sua empresa tem alguma rotina no RH, no vendas, no compras, em qualquer coisa, em qualquer coisa que você está fazendo. E aí se você conseguir, né, pensar já nesse momento agora como exercício, né, como automatizar isso. Pensa, por exemplo, orçamento de compra. Você recebe vários orçamentos de compra e você tem toda a vida a mesma coisa, no mesmo lugar. Pô, você pode pegar e reunir esses caras, esses PDFs, ou esses TXT, várias coisas, pessoal. Entende? Você pode, no momento inicial, não ter acesso ao banco de dados como eu tenho aqui, por causa do meu nível de confiança na empresa. Mas você começa a mostrar resultado, você começa a criar mecanismos, você começa a conseguir dar um passo a mais, né, de frente àquela pessoa que detém a chave do banco de dados. Aí aos poucos, daqui a pouco você consegue um usuário com acesso a uma tabela,
2 tabelas, 3 tabelas, né? E aí, pessoal, daqui a pouco, quando você vê, você já está conseguindo fazer as suas conferências, seus relatórios, tudo utilizando o Excel, utilizando o Power BI, utilizando o Power Query, Python, quando for o caso, e assim por diante. Só quero falar um negócio para vocês. O céu é o limite. A sua capacidade, a sua criatividade de juntar tudo isso é o que mais vai contar. Aqui a gente transformou uma tarefa de pegar na plancheta, anotar, né? Alguém lá no background, no back office, né? Digitando as quantidades, né? Transformamos isso numa tarefa de a pessoa pega um tablet, insere, e essa pessoa que pega o tablet, insere, já vai para um banquinho de dados, já tem uma equipe ali com as mãos para cima, só esperando chegar os dados. Quando começa a chegar os dados, já começa a conferir se contagem A fecha com B, e depois que está conferido isso, vê se verifica com o estoque, e aí se não fecha com o estoque, a gente vai lá, pessoal, e fala, oh, por que você não descontar essa quantidade aqui, e o estoque tem outra quantidade? Será que o PCP não lançou um OP? Será que o pessoal do fiscal não fez entrada numa nota? Será que não baixou o estoque numa venda? E tudo, pessoal, você consegue acessando o nosso banco de dados, acessando o seu banco de dados, no caso, né? E com a sua criatividade. Eu queria te mostrar isso aqui hoje, porque o inventário acontece uma vez por ano, tá? E essa daqui, pessoal, é a nossa rotina de final de ano de inventário aqui na nossa empresa. Se você gostou desse vídeo, onde eu tô te mostrando um pouquinho do meu dia a dia, utilizando as ferramentas, né? Já deixa aí nos comentários para eu saber que você gostou e poder estar produzindo mais vídeos dessa magnitude. Até mais, falou, valeu! Sempre, né, cara? Ó, e uma das coisas muito importantes aqui no processo de inventário é o que? É a cuca, né? O auditor que chega aqui, ó, ele vem aqui e traz a cuca pra gente aqui no sul, né? E só que tem um problema, ele vai lá e pega a cuca de ontem com desconto de 50%. Ao invés de trazer uma cuca novinha, fresquinha, vem aqui e traz a de 50%, gente. Aí não dá certo. Ele quer os relatórios pra conferência e me traz uma cuca de 50% de desconto. Aí não dá, né? Merda, o Pica-Pau fez merda. Merda, o Pica-Pau fez merda.